Preparem seus amuletos e os seus feitiços, pois hoje eu vou falar de um livro que trouxe bastante magia para o meu final de ano. E vou dizer para vocês que com uma história muito surpreendente. Eis que essa crítica vai ser super especial, porque é um livro que eu quase coloquei na minha lista do top 10 melhores livros do ano. Só não coloquei porque ali estava no finalzinho, eu já estava prestes a gravar o vídeo e ia dar muito para mudar o roteiro. Mas antes de falar sobre qual livro eu estou falando, você já deve ter visto na thumbnail aí, nem entendo esse mistério todo, mas eu peço por gentileza que você hype esse vídeo, só clicar pro lado, clicar em repar, me ajuda muito, eu quero chegar em 3 mil inscritos. E se você não é inscrito desse canal, tá esperando o quê? Vai vir muita crítica literária de terror e suspense esse ano, filme também, e mais coisas aí que vão acontecendo ali no decorrer de toda essa longa história mágica. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos à crítica desse livro aqui, que é o Slewfoot, do Bron, mesmo autor de Krampus, livro esse que eu comprei, se eu não me engano, lá por setembro do ano passado, e eu já deixei reservado esse livro para dezembro. E eu também tenho um pouco de superstição, eu gosto muito de finalizar o ano com leitura diferente, finalizei dezembro de 2024 com o Bron também, então quis ali finalizar o ano com esse autor mais uma vez, já que não tinha Frederick Backman. Mas não enrolando tanto sobre esse livro aqui, a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Abita. E eu vou falando o nome dos personagens enquanto eu apresento a carinha deles para vocês, porque o Bron, ele não é só um autor, ele é um multiartista. Se imagina você ser multiartista, você ter vários talentos? Queria, infelizmente não tem. E esta aqui é a nossa personagem principal, a Abita, que nos conta uma história partindo do século XVI, mais precisamente em 1666, numa vila puritana. Vila esta que está ali naquele fervor do momento da caça às bruxas. Então tem toda uma questão extremamente forte de religião. Tem uma paróquia local que todo mundo tem que ir no culto. Domingo sagrado, você se atrasou, você sofre penitência e você pode inclusive ser amarrado e ser ali, ó, chicoteado no tronco em meio à praça pública, para vocês terem uma ideia do nível de religião que nós estamos falando. E a Abita é casada com Edward, que é um cara muito gentil, é um marido bom, que é um milagre para aquela região, visto que nós estamos falando de uma sociedade extremamente machista e que tem regras muito claras. Só que o Edward, ele entende a sua esposa, porque a Abita, ela tem voz, ao contrário de todas as outras mulheres, e ela não é tão religiosa assim. Então ela sempre entra ali meio que em conflito ali com as pessoas daquele lugar. Só que quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então esse cara, ele é bom, porém o lado dele é ruim, que ele tem um temperamento muito fraco, principalmente relacionado à família. E por que eu digo isso? Porque ele tem um irmão completamente louco que é o Wallace. Irmão este que vendeu a fazenda que a Abita e o Edward moram, e ele vai cobrar de modo bem carrasco mesmo todos os meses. Ele cobra ali com lotes de milho e ele quer muito tomar aquela propriedade para si. Isso vai ser muito importante depois. Vão acontecer inúmeras desgraças na vida da Abita. Não vou contar para não entrar em detalhes, mas vai chegar um momento da história em que vai ser meio que cobrado uma habilidade dela, que é uma habilidade que ela herdou dos seus antepassados, que é de fazer pequenos patuazinhos, de fazer pequenos chás, e essa habilidade vai colocar aquela sociedade ali meio que em alerta. Será que a Abita é bruxa? Será que não? E para ajudar, a Abita vai ficar ali cuidando da fazenda em determinado momento, numa correria desesperada para conseguir pagar a sua dívida, senão as coisas vão ficar muito piores. E é aí que entra um personagem obscuro que desperta na floresta. Personagem este que se alimenta de imediato do bode da Abita, e depois ele passa a tomar o corpo desse bode e ser um homem ali com cabeça de bode, corpo de bode, só que andando ali em 2 pernas. Ou seja, vocês já imaginam quem será essa pessoa. Muitas pessoas vão chamar ele de diversos nomes, inclusive de Lúcifer. Só que essa entidade, que depois vai ser chamada pela Abita de Samson, vai ser o amigo de Abita quando ela precisar muito
da magia e do conhecimento ancestral para enfrentar forças que ela nem imaginava. Primeiro, vou mostrar os outros desenhos para vocês, claro, né? Esse aqui é o Cell, outra criatura da floresta, que são as criaturas que despertam o Samson. O Creek, que eles chamam de lago ou mar. E esse é o Forest. São as criaturas, as 3 criaturas que acordam ali a nossa entidade, o Samson. Samson, nome esse que vai ser dado depois pela Hábitat. Aqui, Mamunapé, uma outra criatura que vai apresentar-se depois na história. E aqui o Slewfoot, por sua vez. Não vou mostrar a última imagem, que eu acho que é um spoiler da história. Para além disso, há diversas artes internas aqui nesse livro que deixam essa leitura muito mais gostosa, muito mais assustadora. A gente vê, é claro, o multitalento do Bron, que tem diversos outros livros, que eu peço encarecidamente Darkseid traga mais livros desse cara. A leitura é maravilhosa, minha gente, maravilhosa. É impossível não ficar envolvido com a Hábitat, não gostar dessa protagonista. Ela é uma mulher forte, uma mulher guerreira, que não baixa a cabeça mesmo. Para aquele tempo, lá no século XVI, é uma mulher que quase você pensa que é um estereótipo de alguém que não existiu, porque para aquele período, naquele lugar, seria muito difícil mesmo ter uma voz tão potente. E ela é uma personagem que carrega o livro. E o Samson, por sua vez, vai ser um personagem também maravilhoso. É o típico do Bron, dessa desconstrução de um personagem que a gente acha que conhece, um personagem místico, e ele se desconstrói na nossa frente com várias camadas que o autor vai colocando seus elementos. Afinal, personagens que dificilmente as pessoas querem falar, ele vai, fala e coloca várias coisas que ele entende por si ou que ele quer criar na nossa narrativa. É um livro incrível. E claro que, falando de puritanismo, é um livro que nem sempre o suposto demônio dessa história vai ser o vilão. Os seres humanos são muito piores. E se prepara, porque são seres humanos que vão dar raiva, a corrupção, a questão da ganância dos seres humanos, principalmente do irmão do marido da Hábitat, e diversas outras situações da ultra-religiosidade, das regras muito rígidas, que vão deixando você com muita raiva. E mais raiva ainda se dá pelo fato de a gente saber que a Inquisição existiu, que o período de caça às bruxas existiu, e muitas mulheres morreram por apenas ter o mínimo do conhecimento, nada a ver com bruxaria. Se fosse nos dias de hoje, misericórdia. Então, é muito bom e tem um contexto histórico relevante, assim, que você pode pensar e refletir um pouco mais. Esta é, então, a minha primeira crítica literária de 2026, com muito prazer, apresento a vocês Bron. Caso você não tenha lido esse autor, corra, não é jabá, é algo que eu falo de coração. Esse cara é maravilhoso. Se você gosta de fantasia sombria, se você gosta de histórias que você não imaginava que eram da forma como foi dito até então, leia. Esse cara vale muito a pena e leia mesmo, compre, porque eu gostaria muito que viesse mais Bron. Tem vários outros livros, The Lost Gods dele, que parece ser super interessante. Tem um livro do Peter Pan. Então esse autor aqui, ele gosta de desconstruir personagens clássicos e garanto que seria muito interessante ter ele aqui no Brasil como um autor mesmo lido, porque ele é riquíssimo, principalmente nessa parte de folclore e fantasia. Então, essa é a minha crítica. Não se esqueça de hypar esse vídeo, por favor, é muito importante. E não se esqueça de se inscrever se você está me vendo pela primeira vez. É um prazer conhecer você e eu adoraria ver você mais vezes por aqui, inclusive nos comentários. Comentou, eu respondi. Sempre sou muito solícito em relação a isso. Então agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui.